foi velado e sepultado na manhã desta quinta-feira, dia 23, o corpo do apresentador de TV e radialista Nilson Alberto Oliveira, aos 60 anos. Nilson Alberto fez história na comunicação votorantinense, apresentando programas em emissoras de televisão, como na TV Cidade, TV Votorantim, Shop TV Tour e em rádios, como Cacique 2 FM, Rede Manchester, Meridional, Cultura, Rádio Comunidade, Rádio Nova Tropical, além de ter atuado na Prefeitura Municipal como mestre de cerimônias e apresentador de eventos. Amigos e familiares comentam sobre o legado que Nilson deixa. O Nilson era um símbolo de humildade na cidade de Votorantim. Eu conheci o Nilson, inclusive, em movimentos sociais, principalmente da Igreja Católica, no Gritos Excluídos. Ele foi um grande líder do Gritos Excluídos da cidade de Votorantim. E também o Nilson foi uma pessoa que arrumou muito emprego para as pessoas na cidade de Votorantim. Então, não existe pessoas que quase não passou pela mão do Nilson para arrumar emprego e hoje estão empregados graças ao Nilson Alberto. O legado do Nilson, eu acho que primeiramente, o amor ao próximo e depois ser quem ele quis ser. O Nilson, acima de tudo, eu o via como uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tinha uma inteligência ímpar, uma bondade, um espírito generoso, mas acima de tudo ele não conseguia entender a dimensão de toda a essência que ele tinha, mas ele tinha. E ele fazia elogios para nós quando ele estava conosco, né, nos nossos encontros de formação e outros encontros. Ele achava que ele estava no meio dos maiorais, né, de pessoas muito mais entendidas do que ele. E para mim isso só prova o quão grande ele era humilde, o quão grande ele não queria prevalecer a essência dele de pessoa muito inteligente, mas esse legado que ele deixa, acima de tudo, é esse semblante simples, singelo, maravilhoso, que ele sempre mostrou para nós no colégio. O Nilson é meu primo irmão, um querido que participou muito da nossa vida. Quando a pessoa vai embora, a primeira coisa que nós pensamos, a maioria de nós, são seus defeitos, suas qualidades. O Nilson tinha defeito, como todos nós, mas tinha umas qualidades fantásticas. O Nilson não fazia acepção de pessoas. O Nilson tinha boca para agradecer e para elogiar. O Nilson foi criado numa família humilde, não teve oportunidade de ter uma educação mais profunda, mas Deus deu a ele muita sabedoria. Ele não tinha diploma de comunicador, de jornalista, mas era um dos melhores. Um menino bom. E nós pedimos a Deus que o receba, porque só Deus sabe do coração das pessoas. Nós vemos o que acontece por fora, externamente, mas o Senhor Deus vê o coração. Agradeço como prima dele, como parente dele, agradeço a todos os queridos que sentiram a sua partida. E agradeço ainda mais aqueles que passaram pelo seu caminho e o confortaram, o soergueram. E dou o meu perdão àqueles que falavam mal dele ou que denegriam a sua imagem. Que Deus abençoe a todos. Um cara que ele tinha um potencial assim muito grande na área de comunicação. Toda a vida ele gostou de trabalhar com isso, com a área de comunicação. Ele foi muito determinado nesse campo aí, sabe? E era uma pessoa de uma alma boa, compreende? Uma pessoa de uma alma assim, uma alma de um anjo, até eu acho, porque
Eu acho que, assim, nunca vi maldade no... Não é sem hipocrisia, sem nada, né? Porque todo mundo fala que quando o cara morre, depois ele fica bom, mas não é. Tô falando mesmo de coração. Eu era uma pessoa que não tinha maldade, uma pessoa muito, assim, humilde, simples, trabalhador, batalhador pra caramba. E não tenho nada nada que desabone, assim, assim, o comportamento dele, a personalidade dele. Para mim, ele é uma pessoa fora de série. A comunicação de Votorantim hoje está perdendo um grande ícone, que ele é um ícone aqui em Votorantim. Lógico, todo mundo que tem a sua ascensão acaba tendo as suas controvérsias. Falam bastante do Nilson Alberto, mas quem for falar, fale pelo bem, porque o Nilson Alberto vai fazer uma falta muito grande para nós aqui em Votorantim. Meus pêsames aos familiares deles, a todos nós, os amigos, tá? E que Deus sabe o que faz. Vai ter ele de braços abertos lá. Eu conheço o Nilson não só como comunicador. No final dos anos 80, 87, 88, nós criamos um fórum de participação para as defesas da criança e do adolescente. Em Votorantim foi uma das primeiras cidades que se organizou nesse fórum. O Nilson foi o articulador. Deste fórum nós começamos a participar também em nível estadual e depois em nível federal, dando origem, a partir desse fórum, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o Nilson eu conheço da época do trabalho que nós fazíamos já com criança e adolescente. Ele é o precursor em Votorantim desse trabalho. Nós fizemos peça de teatro junto, para você ter uma ideia, na Igreja São João Batista, também relativa à Paixão de Cristo. Então eu tenho uma amizade com o Nilson desde os anos 80. Né? E aí, como comunicador, o Nilson participando e fundador da rádio comunitária da Igreja São João Batista, depois o Nilson participando também já com programas de entrevistas, recentemente junto a vocês da TV Votorantim. Então o Nilson é uma pessoa bastante sofrida, criada pelo seu avô, inclusive o seu Avelino, que também nós o conhecemos, e uma pessoa que sempre participou de todos os movimentos de Votorantim, ligado sempre às causas das pastorais, pastoral do menor à época, pastoral da criança e do adolescente, e essa sensibilidade, uma pessoa com muita sensibilidade, sempre relacionada, insisto, ultimamente à comunicação, mas sempre relacionada à defesa dos interesses da criança e do adolescente. Então eu posso dizer com tranquilidade que nós, muito do que se tem, Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente, toda uma legislação, a própria Casa de Belém, vem do trabalho efetuado desde aquela época e que foi dando origem a uma série de novas instituições na cidade. E essa é a recordação forte que eu tenho do Nilson, com bastante atuação. Já como entrevistador, apresentador, aí uma pessoa da sociedade de Votorantim, mais recentemente, também é uma pessoa que deixa sua marca, né, da forma singular com que ele fazia o seu trabalho. Então, a cidade perde, obviamente. O Nilson era um lutador, uma pessoa que nunca causou mal a ninguém, uma pessoa que sempre fez as coisas do seu jeito, é verdade, mas sempre para si, sempre procurando fazer o bem, né? E nós viemos aqui hoje realmente prestar essa última homenagem a uma amizade aí de mais de 40 anos. Desde 1989 eu conheço o Nilson. Eu fazia segurança na Rádio Cacique, ele já foi para a Rádio Cacique, e aí tivemos uma amizade assim, e até hoje a nossa amizade continua, né? Ele faleceu, mas continua sempre nosso amigo, e sempre vai ser nosso amigo, né? Então é uma pessoa que sempre ajudou, sempre estava apoiando, sempre estava aí envolvido nas atividades da nossa cidade, né? Foi uma pessoa que vai deixar muita saudade para nós, né? Então, um legado bom que ele deixou é que ele era humilde e gostava de ajudar as pessoas. Ele queria fazer coisas que era para os humildes, para as pessoas carentes. Ele deixou esse legado. Todo mundo gosta dele por causa da humildade que ele deixou. E nós também vai sentir muita saudade dele porque ele tratava todo mundo igual. Não tinha diferença de classe para ele. Então, vai deixar um legado de muita saudade. É fácil de falar do Nilson, né? O Nilson é um amante da cidade de Votorantim. O Nilson sempre amou a cidade de Votorantim, amou, sempre ele queria ver as pessoas felizes. Isso para nós, para mim foi muito triste a hora que eu fiquei sabendo, foi um impacto assim, porque é difícil, né? Você vê a pessoa de manhã, você vê à tarde, daí já não está mais.
para a gente foi muito difícil, mas eu acho que ele está deixando um legado de muitas recordações, principalmente aquela abertura dele, Boa Tarde, Votorantim. Isso daí ficou e está na memória de todos nós, né? O Nilson, ele sempre que a gente conversava, ele sempre, aquele jeitão dele, ele sempre buscando ver o melhor e fazer o melhor para a nossa cidade. Ele sempre lutando pelo melhor da nossa cidade. Isso é muito importante. É o legado que ele deixa, um legado de respeito, um legado de carinho, de amizade. Para mim, ele é uma pessoa muito especial, um comunicador muito especial, Votorantim. Eu até diria que é um dos melhores jornalistas, sem ter jornalismo, melhor apresentador, sem ter uma formação dentro da área. E era um ícone aqui na cidade de Votorantim. É uma pena que nós perdemos o Nilson Alberto, nós conhecemos há mais de 30 anos. Nós participamos de Pastoral do Menor, palestras e assim por diante, muitas coisas nós fizemos. É lamentável, a família sente também, os amigos sentem, porque... E todas as pessoas que ele entrevistou também devem estar sabendo do que é ocorrido com ele. Mas fazer o quê, né? A gente não sabe o dia que Deus quer que a gente vá com ele, né? Então que Deus o tenha, né? E infelizmente o Votorantim perdeu um comunicador de primeira linha. Boa tarde! Aê, moleque!